When we're feeling small, when tears are in your eye, I will confuse, I take you part. Oh, when the times get through and frigid skin be found, oh, I couldn't breathe, oh, for trouble water, how you lay me down, oh, I couldn't breathe, oh, for trouble water, how you lay me down when you're down. Bom dia! Hoje são 28 de dezembro de 2023, quinta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Trago aqui, mais uma vez, 10 explanações do dia. 10. Todos os dias, trago aqui 10 comentários, feitos por pessoas que moram em várias localidades do Brasil, pessoas contando o que acontece em sua vida diária. Então aqui vou trazer as explanações de, como sempre, Plauto Leal, Edilina Vieira, José Hermes, Edilves Miguez, Sérgio Silva, vamos aqui, André Carlos Josino, Alain Maurício de novo, Hélio Pecorari, Leila Johnson, Edson Lemos, Sebastião Hilário, Rubinaldo Catânia, Edson Martins e Evanildo Ferreira da Silva. Então aqui, gente, mais uma vez aqui, com 10 explanações. Todos aqui, pessoas, todas elas ateias hoje. E foram aí, com exceção do Edson Martins, todas foram aí cristãs e hoje são ateias. Então vamos ouvir aqui o que é que elas têm para contar aí para a gente. Vamos lá. Vamos aqui começar com o Plauto Leal. Vamos lá. Ele escreve assim, entre aspas. Primeiro, professor, essa visão de que Jesus morreu pelos nossos pecados já vem desde o Antigo Testamento. E o professor já cansou de explicar isso em seus vídeos. O que o cristianismo fez foi se inspirar no antigo costume judaico, onde se sacrificava um bode expiatório. Hoje, Jesus é o cordeiro imolado, representando aquele mesmo bode expiatório. Só um Deus sádico ficaria feliz com sacrifícios humanos, e ainda de um inocente, que é o seu único filho. Além disso, se Jesus já carregou sobre si as nossas enfermidades na cruz, veja que a humanidade continua adoecendo e morrendo. Portanto, de que adiantou esse sacrifício? Para ganhar a eternidade, sendo que ninguém nunca veio de lá para contar, como é? É nisso que você acredita? É nisso que você acredita? Isso é o que a religião nos conta agora. Nada de comprovações nós temos. Fica tudo no campo da fé. Em outras palavras, acredite se quiser. Eis aí
as palavras de Plauto Leal. Plauto Leal reside em Crato, no estado do Ceará, perto de Juazeiro do Norte. Ele foi um cristão bem dinâmico. Muito bem, ele inicia aqui, vamos lá, ele diz assim no início, ó. Professor, primeiro, essa visão de que Jesus morreu pelos nossos pecados já vem desde o Antigo Testamento. E é isso aí, uma verdade aí absoluta, não é, gente? Esse negócio de dizer que Jesus morreu pelos nossos pecados, isso é mais uma aberração, mais uma coisa horrorosa da doutrina cristã. O inocente pagando pelos pecadores. Uma injustiça que é a marca da Bíblia. E é uma injustiça que é rejeitada hoje no mundo moderno. Um inocente, não pode pagar pelos pecadores. Um inocente não pode pagar pelos criminosos. É uma visão deturpada do mundo da Bíblia. E ele diz aqui que como é que aconteceu isso? Porque os cristãos inventaram isso aí, que Jesus morreu pelos pecados da humanidade, um inocente pagando pelos pecadores. De onde os cristãos foram tirar essa ideia para colocar em sua doutrina, hein? De onde? Dos textos hebraicos. Dos textos hebraicos que estão na Bíblia, lá no Velho Testamento. Então, os cristãos inventaram, Jesus morreu pelos nossos pecados, inventaram isso, foram buscar essa ideia lá no Velho Testamento, porque lá era assim, um mundo de violência e um mundo de injustiça. E Jesus está ligado ao bode expiatório. Os autores do Novo Testamento, texto cristão, eles mostram que foram buscar isso lá no Velho Testamento, com o bode expiatório. E Jesus seria aí o bode expiatório no cristianismo. Então eles foram buscar isso em textos que estão hoje no Velho Testamento. Mostrei isso aqui e vou trazer rapidamente só para que você entenda. Então veja, vamos lá. Em toda a Bíblia é assim, inocentes pagando pelos pecadores. Bode, carneiro, cordeiro, animais irracionais. Lá no Velho Testamento, animais irracionais recebendo os pecados do povo, as transgressões do povo caíam sobre o bode, o animal irracional. Veja a ignorância do homem antigo. Então, os pecados do povo, as transgressões do povo, eles jogavam sobre um bode, sobre um carneiro, sobre um cordeiro. E aí, com a morte do bode, os pecados do povo lá de Israel eram perdoados pelo Deus hebreu, depois do bode morto, depois do carneiro morto, depois do cordeiro morto. Essa ignorância é o mundo da Bíblia. Então veja, eu mostrei aqui que era assim, bode, carneiro, cordeiro, recebendo os pecados do povo e morrendo para que o Deus hebreu perdoasse esses pecados. Aí os cristãos pegaram isso aí, que está de forma abundante no Velho Testamento, pegaram essa ideia e colocaram agora, pior ainda, em Jesus. Então Jesus, no Novo Testamento, é esse bode, é esse carneiro, é esse cordeiro que Jesus recebe os pecados da humanidade, aí Jesus morre e o pai dele, o Deus hebreu, perdoa os pecados. É a mesma coisa. Qualquer estudioso da Bíblia sabe disso, que o sacrifício de Jesus, essa loucura cristã, foi buscada no Velho Testamento. E aí está, eu aqui mostrando mais uma vez. Então veja, para que você entenda melhor,
Você vai pegar uma passagem que está no Velho Testamento, ali o bode, e vai pegar a passagem já no Novo Testamento, só para você fazer a comparação. Em João, no Evangelho de João, e eu vou trazer mais ainda passagens no Novo Testamento, os cristãos dizendo que Jesus é aquele bode do Velho Testamento, os próprios cristãos afirmando isso. Vou trazer mais passagens aqui. Então vamos lá. Levítico, Velho Testamento. Depois do vídeo, leia isso aí. Então vamos lá. Levítico, capítulo 16, versículos 21 e 22. Veja bem, Velho Testamento, que não é velho para os judeus. Então ali em Levítico, capítulo 16, versículos 21 e 22, você tem um bode ali, um animal irracional, o bode. Aí o bode ali, o Arão, pegando o bode, jogando os pecados do povo de Israel, as transgressões no bode, aí o bode sendo morto por eles, e com a morte do bode, os pecados eram perdoados pelo Deus hebreu. Veja a ignorância do mundo da Bíblia. Onde já se viu uma pessoa inteligente ter uma ideia dessa? Colocar os pecados do povo em um animal, mata o animal, com a morte do animal, os pecados são perdoados. É uma ignorância muito grande, não é? É a mesma ignorância em relação a Jesus. Então aí, Levítico, Velho Testamento, é o bode. Agora veja o Evangelho de João. Já é texto cristão, Novo Testamento. E aí, eles pegaram aquela ideia doida e colocaram em Jesus. Jesus no lugar do bode. Jesus morrendo e o Deus perdoando os pecados da humanidade. Isso aí é a loucura do cristianismo, buscada no Velho Testamento. Então, lá no Evangelho de João, que já é Novo Testamento, o próprio João está dizendo que Jesus é aquele bode expiatório do Velho Testamento. Então, em João, capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, veja lá. João diz assim, em relação a Jesus: Eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados da humanidade. Viu aí? O próprio João dizendo que Jesus era aquele cordeiro do Velho Testamento, era aquele bode expiatório do Velho Testamento. Viu aí? João dizendo em relação a Jesus: Eis o Cordeiro de Deus, olha aí, que tira os pecados da humanidade. Então Jesus, o bode expiatório, trazendo para si os pecados da humanidade. E Jesus morrendo e o Pai dele, o Deus hebreu, perdoando os pecados do povo. Entendeu? Então é isso aí. Aí vem ainda mais aqui, vou trazer mais passagens para que você firme bem isso aí. Aí eu expliquei por que Jesus foi crucificado, hein? Por quê? Porque o cristianismo, em primeiro lugar, porque o cristianismo é uma religião que envolve sacrifícios. Entendeu? É por isso que Jesus foi crucificado, foi sacrificado. Por quê? Porque o cristianismo é uma religião que envolve sacrifícios. Entendeu? O povo hebreu adorava derramamento de sangue, e o Deus da Bíblia também. O bode era sangrado e Jesus também foi sangrado. Você entendeu? O cristianismo é uma religião sacrificial que envolve sacrifícios, sangue. Entendeu? Sangue. O animal ele tem que ser sangrado para que Deus perdoe os pecados do povo de Israel. Da mesma forma, Jesus teve que ser sangrado para que o Deus hebreu perdoasse os pecados da humanidade. Certinho, gente? Entendendo aí? Vou trazer agora, só para terminar aqui, duas passagens também no Novo Testamento. Em todo o Novo Testamento,
os próprios cristãos estão dizendo que eles foram buscar a ideia do sacrifício de Jesus no Velho Testamento. Então aqui vou trazer mais duas passagens. Veja o que está na primeira carta, primeira epístola. Epístola quer dizer carta. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Está escrito assim, ó. Escute aí, ó. Mas, olha aí, mas pelo precioso sangue, olha aí, como o cristianismo é uma religião que exige sangue. Veja, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, olha aí, viu aí? Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Ele mesmo aqui, um cristão, isso aqui não foi o Pedro que acompanhava Jesus que escreveu isso aqui, não. Isso aqui é de um escritor anônimo. O Pedro que acompanhava Jesus, o discípulo Pedro, era analfabeto. Isso aqui está no nome dele, mas não foi ele que escreveu. Então veja aí que ele diz, ó, que o cristianismo é uma religião que envolve sangue. Ó, ele diz assim, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Olha aí, viu aí? No Velho Testamento, quando o animal era sangrado com os pecados do povo, eles escolhiam um animal sem defeito físico. O Deus hebreu não gostava de defeito físico, entendeu? Então veja, um cordeiro sem defeito, ó, pegavam um cordeiro sem defeito físico. Se um cordeiro tivesse mancando da perninha dele, o cordeiro, ele não seria sacrificado, porque Deus só gostava de cordeiros, de animais sem defeito físico, entendeu? E aqui está. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 19, dizendo que o cristianismo é uma religião que envolve sangue. Aqui está. Mas, olha aí, pelo precioso sangue, precioso, hein? Sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Olha aí, Jesus tinha que ser sangrado para que o Deus hebreu perdoasse os pecados da humanidade. Entendeu aí? Outra passagem também, no mesmo livro, primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 18. A mesma coisa. Veja o que ele diz, ó. Pois também, escute aí, pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados. Olha aí. O justo pelos injustos. Olha aí. O justo, segundo a visão dos cristãos, Jesus era justo, inocente, morrendo pelos injustos, pecadores. Viu aí? É a mesma coisa do bode no Velho Testamento. O animal irracional, inocente, animal irracional, inocente, recebendo os pecados do povo e morrendo. E aí o Deus perdoando os pecados do povo. Entendido aí, gente? Então é assim, quando alguém perguntar a você, por que é que Jesus foi sacrificado, hein? De onde os cristãos tiraram isso? Os cristãos foram buscar isso lá no Velho Testamento, da Bíblia cristã, que não é velho para os judeus. Jesus seria aí o cordeiro, aquele animal irracional que era morto no Velho Testamento, jogavam nele os pecados do povo, o animal morria, com a morte do animal, os pecados do povo eram perdoados. A mesma coisa eles empregaram em Jesus. Jesus, inocente para os cristãos, Jesus ali recebendo os pecados do povo, Jesus morrendo, sangrando, e o Deus hebreu feliz, perdoando os pecados do povo. Isso é cristianismo. Entendeu? Vamos agora a mais uma explanação. Edilina Vieira. A Edilina, ela mora em Trairi, no estado do Ceará, perto de Fortaleza. Uma região, Trairi,
com muitas praias bonitas. Muito bem, ela escreve assim: professor, a pessoa crente vive como se fosse doente mental. Não percebe nada ao seu redor. Minha cunhada, irmã do meu marido, é católica e vive rezando. Pede esmola de casa em casa para levar para a igreja. Certa vez, ela passou aqui na minha casa pedindo esmola para a igreja e eu não dei. Ela já sabe que meu marido e eu não acreditamos em Deus, mas ela, assim mesmo, insiste em pedir a esmola. Semana passada, meu marido foi na casa da mãe dele e lá estava a irmã dele, que pede esmola para a igreja. E ela pediu para ele novamente uma esmola, mas ele disse que Deus não precisa de dinheiro, porque o Deus dela já é dono do ouro e da prata. E mesmo assim, ele não come e nem bebe. Deus não come nem bebe. Para que então esmola? E finalizou dizendo: deixa de ser abestada, vai cuidar da tua vida. Veja aí, o esposo da Edilina, que é ateu, como também a Edilina, eles eram cristãos antes, são ateus hoje, ele dizendo para a irmã católica que ela deixasse de ser abestada, que ela fosse cuidar da vida dela, em vez de ficar procurando esmola para a igreja. E aí ela respondeu a ele assim, a irmã, veja, católica: tu acha, meu irmão, que o padre não come, não bebe, não precisa se vestir? E meu marido falou, diz Edilina: ah, é assim, é? Tu acha que eu vou sustentar vagabundo? Manda esse vagabundo trabalhar com o meu trabalho. E aí ela respondeu, já com a cara ruim, a irmã católica dele: vai se converter, meu irmão. Tenho pena da tua alma. Que Deus tenha misericórdia da tua alma. E saiu sem falar com ele, puta de raiva. Mas depois ficou tudo bem. Eis aí palavras de Edilina Vieira. A Edilina Vieira diz aqui que ela é casada, ela foi cristã católica fervorosa. Ela e o marido, os dois aí hoje são ateus. E aí ela tem uma cunhada, irmã do esposo dela, irmã do marido dela. Essa cunhada é católica e fica de casa em casa pedindo esmolas ali para levar para o padre da igreja. E aí é uma pessoa inconveniente, né? Pessoa chata, né? Que fica fazendo isso, né? Pedindo esmola para levar para a igreja. Coisa horrível, né? E aí ela não para. Ela sabe que o irmão é ateu, não vai dar nada. Sabe que a Edilina é ateia, não vai dar nada. E assim ainda fica insistindo, pedindo aí. Isso é triste, né, gente? Isso é triste, né? Coisa feia. Já sabe que o irmão é ateu, não vai ajudar, nada, não dá nada para a igreja alguma, e fica insistindo, cara. É triste, né? Aí o irmão deu uma lição para ela aqui, ó: minha irmã, deixa de ser abestada, vai cuidar da tua vida. Você fica aí pedindo esmola para levar para padre. O padre tem um salário dele pago pela igreja. Deixa o padre quieto, né? Vai cuidar da tua vida, mulher. Viu aí? E ela, veja que ela diz, ó: vai se converter, meu irmão. Tenho pena da tua alma. Que Deus tenha misericórdia da tua alma. Olha aí. Ela diz isso por quê? Porque é cristã. Aqui é mais um exemplo de que religião esfacela famílias. Religião destrói famílias. E você vê aqui, ó. A Edilina é ateia. Não fica enchendo o saco de ninguém. O esposo dela é ateu. Não fica enchendo o saco de ninguém. Agora a irmã dele é cristã católica. Fica enchendo o saco das pessoas. Viu aí como a religião
é uma coisa ruim para a família, separa familiares. Ela diz aqui, em relação ao próprio irmão, ó, vai se converter, meu irmão, tenho pena da tua alma. Olha aí, isso com o irmão, cara. Se essa mulher aqui, a cunhada da Edilina, adoecer, o padre não quer nem saber de nada. O padre não vai nem lá olhá-la doente em casa. Se ela adoecer, quem vai socorrê-la é a Edilina. Quem vai socorrê-la é o irmão dela, que é ateu. Então ela fica aqui, vai se converter, meu irmão. Tenho pena da tua alma. Veja, se ela adoecer, Edilina, grave aí. Não quero que ela adoeça, não, mas se ela adoecer algum dia, tenho certeza de que o padre não vai levar nada para ela. Quem vai socorrê-la é o irmão ateu. Tenho certeza. É isso aí, gente. Obrigado, Edilina, e escreva sempre. Vamos agora a mais uma explanação. A de José Hermes Alves. O José Hermes Alves mora em Recife, Pernambuco. Ele escreve assim: bom dia, abraço. Minha sogra tem 93 anos de idade e fica mais de 6 horas diárias de frente à TV, ouvindo a TV Pai Eterno de Trindade, Goiás. Ela nunca estudou, trabalhou na roça, teve 21 filhos e tem 15 filhos vivos. Ela ganha um salário mínimo e dá R$200 por mês para esses padres e gasta R$800 de remédios. E falo para ela que reza tanto e toma remédio que os santos dela e Jesus e Deus não resolvem nada. Ela fica brava comigo e a filha dela também. Então veja aí José Hermes. José Hermes Alves, hoje ele é ateu. Foi cristão muito tempo aí, hoje ele é ateu. Então ele é uma pessoa tão boa, o José Hermes, ele é uma pessoa tão boa, mora em Recife, capital, né, Pernambuco. Ele é uma pessoa tão boa, José Hermes, que ele aceita a sogra dele morando lá na residência dele, ó. A sogra dele tem 93 anos de idade, 93. Então ele aceita a sogra morando lá na residência dele. Olha que ateu maravilhoso, não é? Aceitar uma sogra, olha aí, não é para qualquer um, não. E ela tem 93 anos de idade, ela é católica. Diz ele aqui que ela fica 6 horas diárias de frente para o televisor, ouvindo ali, assistindo a TV, televisão Pai Eterno de Trindade, Goiás, aqui perto de Goiânia, perto de Brasília. Ele diz que ela fica 6 horas aí assistindo ao programa. Na verdade, ela não fica, José Hermes, ela está com 93 anos de idade. 6 horas aí ela fica dormindo, por causa da idade avançada, 93. Pode observar aí, José. Ela está dormindo e não assistindo mais aí ao programa. A idade dela está avançada, 93. Dorme o dia todo. Então é isso aí. Então ele disse que ela nunca estudou, que ela sempre trabalhou na roça, coitada. Teve 21 filhos, ó, mais do que minha mãe lá em Sobral. Minha mãe teve 19 filhos, 19. Ela que é a sogra dele teve 21 filhos e 15 filhos vivos hoje. Diz ele que ela ganha um salário mínimo, que é hoje 1.320. Segunda-feira que vem, dia 1º de janeiro de 2024, o salário vai passar para 1.430 por aí. O salário mínimo, 1.430. Hoje é 1.320. Então ele diz que ela ganha um salário mínimo, ela ganha 1.320, escute aí. E dá R$200 para os padres todo mês, ó. 200. Ela dá mais do que o dízimo, né? 10% de 1.320 seria, ela daria R$132 para a igreja, mas ela dá mais, dá 200 e fica aí com o resto.
Só de remédio ela gasta 800 por mês, veja aí. Então, ela gasta R$ 800 por mês só de remédios. Aí ele diz para ela, né, José Hermes, né? Ele diz para ela que ela passa o dia orando, pedindo saúde a Deus e a Jesus, só que eles não atendem aos pedidos dela, não é? Viu aí? Por quê? Porque ela gasta R$ 800 de remédios, só com remédios, todos os meses. Então, a reza que ela faz, pedindo a Deus e a Jesus sua cura, saúde que ela não tem, tanto é que ela gasta R$ 800 de remédios por mês. Então, diz aqui o José Hermes que diz para ela, ó, minha sogra, a senhora passa aí o dia todo orando para Deus, para Jesus, pedindo aí saúde, e eles não atendem a senhora. Eles não atendem a senhora. Tanto é que a senhora gasta R$ 800 todo mês aí de remédios. Viu aí, gente? Isso é uma realidade. Isso é uma realidade. Oração alguma tem efeito. E aqui está mais um exemplo. A sogra do José Hermes. No Novo Testamento, na lenda ali, Jesus curou a sogra de Pedro, ó, do apóstolo Pedro. Apóstolo Pedro, o discípulo, né, era casado, analfabeto. Jesus curou a sogra de Pedro, lá no Novo Testamento. Curou. Mas isso aí só em textos de fantasia. Em textos de fantasia. No mundo da realidade, Deus algum existe, Jesus algum existe, e os dois não curam a ninguém. Aqui está a prova. José Hermes Alves. Parabéns, José Hermes. Muito obrigado pelo comentário e parabéns por você permitir aí que sua sogra more aí em sua casa. Você é uma pessoa boa. É uma pessoa boa. Não é qualquer um que aceita sogra em casa, não. Parabéns aí, meu amigo. Vejamos agora mais uma explanação. A de Edilves Miguez. Edilves Miguez. Ela escreve assim. Meu Deus se chama Beethoven, meu cachorrinho. Pense em um Deus fiel. Semana passada, o meu ex-marido, que infelizmente é escravo da cachaça, veio aqui na minha casa e gritou comigo. Imediatamente, o meu filho de patas o atacou. Tive que intervir para tirar ele de cima do meu ex-marido. Muito bem. A Edilves Miguez diz aqui que ela tem um cachorrinho. Chama-se Beethoven, o nome do grande músico, né? Beethoven. E ela diz que pense aí em um Deus fiel, o cachorrinho dela. Esse aí é fiel. Esse aí existe. Esse aí a defende. Diz ela que foi casada aí com um alcoólatra. O ex-marido dela é alcoólatra. Uma mulher casada com um alcoólatra é um desastre. É um desastre. Uma mulher casada com uma pessoa alcoólatra é terrível, gente. É insuportável. Eu já presenciei muito sofrimento aí de mulheres casadas com alcoólatras. Já presenciei muito sofrimento. E ela diz aqui que semana passada, veja aí, ó, o ex-marido dela, viu lá, apareceu lá para encher o saco, ó. Veio aqui na minha casa, ó, e gritou ainda com ela, imagine. O ex-marido foi lá à residência dela, o ex, hein, e ainda gritou com ela. É brincadeira, não é? Ainda gritou com ela. Quando ele gritou, o cachorrinho, né, o Beethoven, partiu para cima dele, olha aí, viu? E ela teve que intervir ali para tirar de cima do cachaceiro. Então veja, esse aqui, o Beethoven, um animal, esse existe de fato. Esse aqui sim, ela em muitas situações, ela pode contar realmente com ele, com o Beethoven, o cachorrinho. Entendeu? Esse aqui realmente resolve o problema. Olha aí, e resolveu, hein? O cachaceiro entrou lá, ele partiu para cima do cachaceiro, porque estava gritando com ela. Viu aí? Muito bem. Vamos agora a mais uma explanação.
Vamos à explanação aqui do Sérgio Silva, que mora em Lusiânia, Goiás, perto daqui de Brasília. Sempre vou a Lusiânia, cidade bonita, muito bonita. Então ele escreve assim, veja aqui um fato que ele escreve em relação ao vizinho dele, que é um evangélico fervoroso, fundamentalista. Ele escreve assim: Grande Eustáquio Presley. Veja aí. Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Ele diz assim, grande Eustáquio Presley, aqui estou novamente para deixar outro testemunho de vida que presenciei e presencio cotidianamente, todos os dias. O que vou narrar é a mais pura verdade e não se trata de nenhuma novidade, principalmente para nós ateus, que convivemos com a realidade, com a vida como ela é, sem a pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. A história é a seguinte: tem um vizinho de muro, que é evangélico de nascença, o mais fanático e fundamentalista que já vi. Ele não calça tênis, nem usa calça jeans, não ouve música, entre aspas, do mundo, de estilo nenhum, de cantor nenhum, a não ser evangélica, que louva e glorifica a Deus, como ele diz. Há poucos meses comprou um smartphone. Tinha celular, mas daquele pequeno, muito antigo, que usava apenas para fazer e receber ligações. Meu vizinho tem esposa, 2 filhas e um filho, todos adultos. Há alguns anos, sua esposa sofreu um AVC, acidente vascular cerebral. Sua esposa sofreu um AVC gravíssimo que lhe provocou invalidez permanente. Mal anda, mal fala. Mais recentemente, o filho dele esteve envolvido com roubos a caixas eletrônicos de bancos e resolveu fabricar uma bomba caseira. O projeto deu errado e, por acidente e imperícia, a bomba estourou na mão do rapaz, provocando-lhe a perda do braço. Meu vizinho está com problemas sérios de saúde e tem que usar fraldas para parar uma incontinência urinária que não tem fim. Em todos os casos, AVC, bomba estourando, incontinência urinária, ele procurou os hospitais para socorrer a si e aos familiares. Em recente conversa com ele, perguntei por que não procurou sua igreja, por que não recorreu aos pastores, porque seu Deus nada fez para evitar ou curar tudo isso, já que ele é um crente fervoroso, dedicado, fiel. Como tantos outros religiosos, ele respondeu que procurou e procura os médicos e a ciência porque Deus capacitou pessoas escolhidas para serem seus representantes na terra, para curar os enfermos, etc. Eustáquio, já estou cansado de argumentar isso e receber sempre as mesmas respostas. Os crentes têm uma limitação mental impressionante. E o que é pior, não entendem nada fora da caverna umbrosa em que vivem, fortemente ancorados em suas crenças religiosas. É o famoso estado de amência, semelhante à demência, a que o grande Sigmund Freud
se refere em seu livro O Futuro de uma Ilusão. Muito obrigado, Sérgio da Silva. Belíssima a explanação do Sérgio da Silva, não é? Que mora em Lusiânia. Uma explanação maravilhosa, escreve muito bem, de forma bem clara. Então aqui ele diz o seguinte, ó. Ele diz que tem um vizinho aí de muro, casa a casa. Esse vizinho, diz ele, é evangélico fervoroso, fundamentalista, extremamente evangélico. A família dele, ele, a esposa, 2 filhas e um filho. E ele diz que esse evangélico é tão fervoroso que ele não calça tênis, não usa calça jeans, não ouve música alguma, a não ser somente evangélica. Escute bem o atraso de uma pessoa. O que a religião é capaz de fazer com uma família, com um ser humano. Escute aí. E o que aconteceu? Veja bem, uma família aí, né, evangélica, né? Ele, evangélico fervoroso. E o que aconteceu nessa família? Aqui está a verdade. A esposa dele, coitada, sofreu um acidente vascular cerebral gravíssimo. Mal anda, mal fala. A esposa dele. Mal anda, mal fala. E o filho? O que aconteceu com o filho dele? O filho está envolvido em roubos a caixas eletrônicos de bancos, com explosões ali dos caixas eletrônicos. Que coisa horrível. Aí, como ele trabalha com explodindo caixas eletrônicos de bancos, ele resolveu em casa fazer uma bomba. Em casa, para arrebentar caixas eletrônicos aí, não é? Banco do Brasil, Banco Itaú, etc. E aí o que aconteceu? A bomba que ele estava fabricando em casa explodiu na mão dele. Perdeu o braço por completo. Perdeu o braço, perdeu a mão. Que a mão vai junto com o braço, não é? Perdeu o braço, o filho. Então veja, a esposa sofreu um AVC. Mal anda, mal fala. O filho mexe com roubos a caixas eletrônicos, explosões. O filho fez uma bomba em casa, a bomba explodiu, perdeu o braço. E ele, o cristão evangélico fervoroso? Sérios problemas de saúde aqui, ó. Sérios problemas de saúde. Um deles, a incontinência urinária. Ele anda sempre com fraldas. Incontinência urinária. Incontinência urinária, o que é isso? É quando a pessoa não consegue segurar a urina na bexiga. Não consegue. A pessoa fica mijando direto. Para onde vai mijando? É por isso que ele usa uma fralda aqui, ó, para reter a urina. É horrível a incontinência urinária. É comum, né, em pessoas idosas. Mas ele aqui está com sérios problemas de saúde. Então vê, o homem aqui, ó, a família dele cheia de problemas. Família evangélica, orando a Deus, a Jesus. E aí olha o que aconteceu. O filho partiu para o crime, o filho. A esposa sofreu um AVC, coitada. E ele com sérios problemas de saúde. Aí o Sérgio Silva, vendo aquilo ali, perguntou a ele, né? Já que o senhor é um homem de Deus, por que é que Deus não ajuda vocês aí nesses problemas, né? Mas o senhor procura hospitais? Por quê, hein? O senhor procura hospitais? O Sérgio Silva perguntou a ele aí, ó. Por que o senhor procura hospitais? Porque não ora, né? A Deus, a Jesus, para que eles ajudem o Senhor. Porque o Sérgio Silva sabe que ajuda nenhuma vem. Aí, veja, ele respondeu assim, ele diz ao Sérgio Silva que ele procurou os médicos e a ciência e procura sempre, porque Deus capacitou essas pessoas para serem seus representantes na terra, para curar os enfermos. Aí ele diz aqui que ele fica abismado com uma resposta dessa. Aí ele diz que os cristãos realmente não raciocinam. É aquele estado de demência, né? A que se referiu Sigmund Freud em seu livro O Futuro de uma Ilusão, que eu sempre mostro aqui. Freud dizia que a pessoa religiosa não consegue raciocinar.
ela está numa confusão alucinatória radiante. Ele disse aqui que ele procura médicos porque Deus colocou os médicos na terra. É para você morrer de rir isso aí. Veja a ingenuidade disso aqui. Em primeiro lugar, oração não tem efeito algum, e ele sabe disso. Ele, como é evangélico fundamentalista, orou juntamente com a família todos os dias pela saúde de todos, sempre orando. Só que as orações não surtiram efeito. O AVC apareceu na mulher, a incontinência urinária apareceu nele e a perda do braço do filho aí no filho. Então essas orações aí você vê facilmente que não resolvem nada, não evitam acidentes. Eles orando aqui, a família muito evangélica orando, e aí aconteceu, o marido com problemas de saúde, incontinência urinária, o filho perdeu o braço, envolvido com crimes, e a mãe um AVC. É fácil ver que a oração não serve para nada. E outro erro dele aí é dizer que Deus e Jesus colocaram médicos na terra para curar as pessoas. É outro erro dele. Isso aí não está no Novo Testamento, em texto cristão. Deus e Jesus colocando médicos para curarem as pessoas. Pelo contrário, no Novo Testamento, isso não está em nenhuma página do Novo Testamento. O que Deus e Jesus propagavam era coisa diferente. Durante o tempo do Velho Testamento, vamos aqui, lá no Velho Testamento, no texto lendário, com o Deus hebreu ali, não havia médicos. Como é que Deus colocou médico na terra, se na época do Novo Testamento não havia médico algum? Não havia médico no Velho Testamento. Entendeu? Não havia médico ali no Velho Testamento. Não existiam médicos. Não existiam naquele tempo cirurgias. É a brincadeira, né? Você falar em cirurgias no Velho Testamento, né? E nem no Novo. Não havia cirurgias naquele tempo. Não havia anestesias. Não havia anestesias. Não havia sondas urinárias. Não havia fraldas. Não havia cadeiras de roda no Velho Testamento. Então havia Deus ali, mas não existia medicina. Não existiam médicos. Viu aí? Com Deus nada tem a ver com médico. É isso aí, gente. E no Novo Testamento? Na época do Novo Testamento, com Jesus ali, nos textos lendários, existiam médicos, mas não eram médicos como nós temos hoje. Tudo diferente. Ali, um mundo de atraso. Não se pareciam médicos como os de hoje. Muita fantasia ali, naquelas pessoas que se diziam médicos, né? Médicas. Era tudo ali precário no Novo Testamento. Então havia Jesus ali, mas não havia propriamente médicos, não havia hospitais. Como dizer que Jesus criou os médicos e criou os hospitais, quando no tempo dele, na época de Jesus, não havia nada disso? Não. Você entendeu? Não havia cirurgias na época de Jesus, como nós temos hoje. Cirurgias de primeira qualidade. Não havia anestesias na época de Jesus. Não. Não havia hospitais na época de Jesus. Não. Tudo ali era na tora. Então dizer que Jesus e Deus montaram os médicos, colocaram médicos na terra para ajudar as pessoas, ora, no mundo deles não havia nada disso. No mundo da Bíblia não havia isso. E Jesus não recomendava os fiéis a procurarem médicos. É mentira. Jesus não recomendava seus seguidores a irem a médicos. Não. Ele recomendava seus seguidores, no caso de doença, procurarem presbíteros da igreja, procurarem os discípulos, que não resolviam nada. Você entendeu? Em caso de doenças, Jesus dizia isso. Olha, se vocês estiverem doentes, meus fiéis, Jesus dizendo, procurem os presbíteros, procurem discípulos, procurem líderes, procurem os discípulos, eles vão orar e vocês aí serão curados. Só conversa fiada, não cura. Então veja, no mundo da Bíblia não havia médicos propriamente ditos.
Então, Jesus e Deus não colocaram médicos na terra para curar ninguém. E Jesus não encaminhava ninguém a médicos. Encaminhava para os presbíteros, que não resolviam nada. Olha o exemplo aqui, ó. Tiago, capítulo 5, 5, 14. Tiago 5, 14. Veja aí, ó. Aqui diz assim, ó. Tiago dizendo aí, ó. Entre aspas. Está alguém entre vós doente? Perguntando, ó. Está alguém entre vós doente? Chame, não os médicos, ó. Chame os presbíteros da igreja. Olha aí. E estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo. Olha aqui. E o Senhor o levantará. Viu aí? Então, em toda a Bíblia, nada de médicos ali, nada de hospitais. Deus e Jesus não colocaram médicos para curar pessoas. Ali no mundo da Bíblia atrasado, os cristãos indicavam que as pessoas doentes deviam procurar não médicos, mas presbíteros, que não resolviam nada. Entendeu? É isso aí, gente. No mundo da Bíblia, só para terminar aqui, se uma pessoa perdesse um braço em um acidente, jamais recuperaria o braço. Não havia condições, eles não tinham conhecimento para ligar o braço de novo, no mundo da Bíblia. Viu aí? Se uma pessoa perdesse o braço, já era. Não recuperava. Hoje uma pessoa perde um braço e por meio de cirurgia o braço é recuperado. No mundo da Bíblia isso não existia. Você entendeu? É assim, no mundo da Bíblia, se nascessem e nascia, né? Crianças siamesas, uma criança grudada na outra, no mundo da Bíblia. Elas morreriam grudadas, porque eles não tinham condições de separar essas crianças. Nem Deus, nem Jesus. Entendeu? No mundo da Bíblia, crianças siamesas, duas crianças grudadas, uma na outra, não se separavam, porque não havia ciência. Hoje, existe ciência, medicina, médico que separa crianças aí siamesas. Então é isso, gente. Quando um cristão diz que Deus colocou o médico na terra para curar as pessoas, isso é falso. Isso é falso. Vamos agora a mais uma manifestação. Vamos lá. André Carlos Josino, ele escreve assim: é sempre uma honra para mim ouvir suas explanações e seu conhecimento e experiência de vida. Isso nos ajuda muito a enxergar e a pensar e a medir com razão e lógica aquilo que não é revelado e nem ensinado por nossos pais, pois os mesmos são enganados por nossos avós e assim as mentiras supersticiosas deslavadas da religião conseguem controlar. Mas, graças aos canais ateus, todas essas pseudagens vão aos poucos sendo suprimidas das mentes petrificadas pelas religiões. É um grande avanço e belo serviço prestado a esse povo tão roubado, enganado e surrupiado pela política e pelos lobos da cristandade. Eis aí o recado de André Carlos Josino. Ele diz assim, ele agradece ele agradece a vários vídeos aí de ateus, né, no mundo do YouTube, porque esses vídeos aí de ateus trazem conhecimento, né, para as pessoas, despertam as pessoas aí, não é? Esses vídeos de ateus. Por quê? Porque o cristianismo, que é a religião predominante no Brasil, tem muito dinheiro, né? As igrejas cristãs, católica e protestantes, igrejas católicas, igreja católica, apostólica romana, muita grana. Igrejas evangélicas, muita grana. Igrejas protestantes, muita grana. Então essas igrejas, elas têm dinheiro para montar templos, para atrair pessoas, essas igrejas, entendeu? Tem dinheiro para televisões aí, programas de televisões, não é? A gente vê muito aí, não é? Na Record principalmente.
os cristãos ali com programas de televisão. Então eles têm muita grana, muito dinheiro para enganarem as pessoas, né? O cristianismo. Então eles têm toda essa grana aí, toda uma propaganda, uma logística para enganar fiéis. Só que os ateus não. Como os ateus não têm condições, não existe grupo de ateu rico que faz programa em televisão. Não existe. Então os ateus não têm condições. Eles fazem vídeos assim individuais, como o meu aqui. Então ele agradece a esses canais de ateus aí, que não tem grana para montar um edifício, chamar ateus ali e tal. Ele agradece aí, porque são canais que destroem a fantasia religiosa. E no caso aqui, o cristianismo, né? Que explora seres humanos. Você vê pessoas aí em igrejas, principalmente evangélicas, pessoas sendo exploradas, não é? Eles tirando tudo das pessoas, o patrimônio das pessoas. Muita gente vai à miséria aí, em algumas igrejas evangélicas. E o Estado não faz nada. Os políticos não fazem nada. Deixa a coisa correr a rodo. O Ministério Público, que é o fiscal da lei, também não faz nada quando se trata de religião. Então você vê aí igrejas cristãs explorando fiéis, lamentavelmente, e ninguém faz nada. Então ele agradece aqui, o André Carlos Josino, agradece a esses canais de ateus aí, que estão aí no YouTube, levando a verdade para as pessoas, para que as pessoas despertem. Entendeu? É isso aí que ele diz, gente. Ele diz que os ateus prestam aí um grande serviço, né, ao povo, porque os ateus, eles trazem a verdade, mostrando ali de uma forma responsável, mostrando que religião é pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Entendeu? É isso aí. Vamos agora a outra explanação. Vamos lá. Vamos a outra explanação aí. Vamos agora aqui trazer o Alain Maurício. O Alain Maurício, ele mora em Camaçari, na Bahia, Camaçari. Ele escreve assim: colocaram os pecados do povo no bode, veja aí, e mataram o bode. E os pecados do povo foram perdoados. Coitado do bode, que culpa tem um pobre animal, hein? Eis aí o Alain Maurício. Ele volta aqui com aquela manifestação do Plauto Leal, né? Sobre o bode expiatório, e Jesus também exercendo esse papel. Ele aqui volta, né? Dizendo, né, que lá no Velho Testamento mataram um bode. Eles matavam um bode, um carneiro, um cabrito, né? Um cordeiro, jogavam, na ignorância deles, jogavam os pecados do povo naquele animal, o animal era sacrificado e o Deus hebreu perdoava os pecados do povo. Aí os cristãos pegaram essa maluquice e colocaram em Jesus. Jesus, da mesma forma que o bode. Jesus, o bode, recebendo os pecados do povo, Jesus morrendo, sangrando, e o Deus hebreu perdoando os pecados da humanidade. Então, o Alain Maurício, que mora em Camaçari, está aqui voltando ao assunto trazido pelo Plauto Leal, que mora em Crato, no Ceará. E é isso aí, gente. Essa ignorância do povo da Bíblia, matando um animal irracional, isso aí era comum no mundo da Bíblia, porque era um mundo muito ignorante, muito diferente do nosso. Na Bíblia, até os animais irracionais, que não pecam, os animais irracionais eram punidos pelo Deus hebreu. Imagine um Deus inteligente punindo um animal irracional. É para você rir muito, não é? Mas é isso aí. O mundo da Bíblia é um mundo muito ignorante. Os animais irracionais, no mundo da Bíblia, eles eram punidos mesmos. Entendeu?
Então veja, só para você ter uma ideia, em Levítico, Levítico capítulo 20, versículos 15 e 16. Depois do vídeo, por favor, leia a Bíblia, leia as passagens que eu estou mostrando aqui. Então, em Levítico, capítulo 20, versículos 15 e 16, está escrito assim, veja, um código de leis do mundo da Bíblia. Veja a ignorância. Diz assim, se também um homem se ajuntar com um animal, será morto, e matarás o animal. Se uma mulher se achegar a algum animal e se juntar com ele, matarás tanto a mulher como o animal. Viu a loucura? Se um homem aqui se ajuntar com um animal, fizer sexo aqui com um animal irracional, um homem fizer sexo aqui, se ele fizesse sexo com uma jumenta, por exemplo, uma jumenta, um homem, aí o homem seria morto e a jumenta também. Gente, veja que loucura você punir aqui o homem por estar fazendo sexo, entre aspas, com uma jumenta e também punir um animal irracional, a jumenta. Que culpa a jumenta tem se ela está sendo enrabada por um homem? Que culpa a jumenta tem, que é um animal irracional, coitada? Nada, nenhuma culpa. Mas a ignorância na Bíblia era tão grande que o Deus hebreu mandava matar também o animal. Gente, como é que você consegue acreditar nesses caras? Como é que você, minha amiga, consegue acreditar em pastor evangélico? Raciocine. Veja a ignorância aqui. Se também um homem se ajuntar com um animal, será morto, e matarás o animal. Se uma mulher se achegar a algum animal e se ajuntar com ele, matarás tanto a mulher como o animal. Que loucura, gente! É o mundo da Bíblia. São inocentes, sempre assim na Bíblia. Inocentes pagando pelos pecadores. A mesma coisa eu mostrei aqui com Jesus, né? Lá no Velho Testamento, o bode, carneiro, cordeiro, recebendo os pecados do povo, morrendo, e o Deus hebreu perdoando os pecados do povo. No Novo Testamento, eles pegaram isso aí e colocaram lá no Novo Testamento com Jesus. A mesma coisa do bode. Jesus morrendo, recebendo antes os pecados do povo, Jesus. Depois morrendo e o Deus hebreu perdoando os pecados do povo. É a mesma coisa aqui. E o Alain Maurício pergunta, ele diz assim, colocaram os pecados do povo no bode, que ignorância, e mataram o bode, e os pecados do povo foram perdoados. Aí ele pergunta, coitado do bode, que culpa tem um pobre animal? Aí ele pode perguntar, coitado de Jesus, que culpa tem Jesus? Morrer pelos pecados dos outros. Viu aí? É isso aí, gente. Entendeu? É isso aí. Vamos agora a mais uma explanação. Vamos lá. Hélio Pecorari, ele escreve assim, olá, amigo, te encontrei hoje, já me inscrevi. Eu pertenci ao sistema religioso por 50 anos. Sofri muito. Me batizei em 4 religiões, procurando a religião verdadeira, coisa que nunca encontrei. Mas, através de pesquisa, abandonei o sistema mentiroso. E hoje sou feliz sem religião. Eis aí o recado de Hélio Pecorari. Ele diz aí que encontrou agora, recentemente, aí meu canal no YouTube. E ele já se inscreveu em meu canal. Ele diz que pertenceu ao sistema religioso por 50 anos, meu amigo. 50 anos na religião aí, sistema religioso. Coitado, 50 anos. Viu aí? 50 anos. Sofreu muito, ele diz. Foi batizado em 4 religiões. Como é que vai gostar de batismo assim, rapaz? Não é, Hélio?
vai gostar de batismo assim, rapaz? 4 batismos, macho, em 4 religiões, ó. Ele procurou a religião verdadeira, coisa que nunca encontrou e não vai encontrar. Ele diz aí, ó, procurei a religião verdadeira, ó, durante 50 anos, coisa que nunca encontrei e nem vai encontrar. Religião, tudo é falsidade. Religião é ilusão. Religião é superstição, é fantasia. Religião é uma coisa que o ser humano coloca na cabeça que é dispensável. Para você ser feliz, você não precisa de religião, pelo contrário. Para ser feliz, realmente, você tem que se afastar das religiões. Religião é atraso. Cada religião tem suas loucuras. Se você vai para uma religião, você não vai trabalhar no dia de sábado. Se você for para outra religião, você não vai trabalhar na sexta-feira. Se você for para outra religião, não vai trabalhar no domingo. Daqui a pouco você não consegue trabalhar em dia algum. Se você vai para uma religião, você não pode comprar um televisor para sua casa. Se você for para outra religião, você não pode comer carne de porco. Se você for para outra religião, você não pode comer carne de gado. Gente, religião é atraso. E além disso, além de ela bestializar a pessoa, a religião, ela ainda explora a pessoa por meio de dízimos, ofertas e doações. Ela ainda explora os fiéis. Você vê fiéis aí perdendo bens, patrimônio, e muitos aí procurando a justiça para reaver o patrimônio que foi dado a igrejas aí evangélicas. É isso aí. Religião é para triturar você, meu amigo. É para triturar você, religião. E aqui está o Hélio Pecorari. Parabéns ao Hélio por ter conseguido sair do mundo religioso. Ele diz aí no final, ó, abandonei o sistema mentiroso e hoje sou feliz sem religião. Olha que maravilha. Como pregava também, né, cantava o John Lennon naquela música Imagine, com John Lennon. Lá, imagine, ele dizia assim, imagine um mundo sem religião. Como seria maravilhoso. John Lennon, na música Imagine the people. Entendeu? Ouça a música. Ele diz assim, John Lennon, imagine um mundo sem religião. Ah, seria outra coisa. Seria melhor, né? Um mundo sem religião. Parabéns, então, ao Hélio Pecorari. Vejamos outra manifestação. A da Leila Johnson. Leila Johnson. Ela escreve assim: esse povo prega que crer em um Deus poderoso, mas suas ações dizem o contrário. Um monte de evangélicos que estavam em Israel foram resgatados pelo governo brasileiro. Ficaram com medo de morrer. Onde está a fé e as orações daqueles que se julgam embaixadores de Deus, hein? Funciona? Será mesmo? Sabemos que a crença, fé, é uma coisa e a realidade nua e crua é outra. Quando desaparecem pessoas, os seus supostos e poderosos dons espirituais não conseguem achar nem mesmo uma criança indefesa. Se funcionasse, realmente o mundo seria muito melhor. E o Brasil seria um dos países mais prósperos, santo e feliz do planeta, já que 87,9% se julgam cristãos. Não são o que se dizem ser, só ilusões mentais. Então a Leila Johnson aqui está afirmando que a religião é pura ilusão, que a fé religiosa é pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Ela diz aqui que muitos evangélicos aí estavam agora lá em Israel. Os evangélicos gostam muito de visitar Israel. Então veja, eles estavam lá, muitos evangélicos em Israel.
desesperados lá, orando a Deus por ajuda, não é? Orando a Deus por ajuda. E essa oração não surtiu efeito. Foi preciso que o presidente Lula determinasse aí que os aviões da Força Aérea Brasileira, FAB, fossem buscar brasileiros lá em Israel. Se não fossem os aviões da FAB, se os evangélicos ficassem em Israel orando, apenas orando, estariam lá ainda em Israel. Então a oração não tem efeito algum. Foi preciso que Lula mandasse vários aviões da FAB para buscar brasileiros lá. O Brasil, diga-se de passagem, foi o único país do mundo que fez isso, que foi buscar ali nacionais, os aviões da Força Aérea Brasileira. Então ela diz aqui que não funciona oração alguma, que os evangélicos estavam desesperados, com medo de morrerem. Mas como com medo de morrerem? Eles não acreditam no paraíso? Quando morrerem, eles não acham que vão para o céu? Então por que esse medo de morrer? É o que diz aqui a Leila Johnson, pessoa bem inteligente ela. Ela diz aqui que quando pessoas ficam aí desaparecidas, ninguém sabe, quando a pessoa desaparece, a polícia fica procurando e ninguém encontra, e aí a família fica orando pela pessoa desaparecida. E as orações não servem para nada. Depois a polícia descobre, aí a pessoa é descoberta, já morreu, foi assassinada. Entendeu? E muitas pessoas aí são sequestradas e nenhum vidente diz para a polícia onde está a pessoa sequestrada, porque videntes também são espertalhões, os videntes. Nenhum vidente diz à polícia, olha, aquela pessoa que está sequestrada está numa casa na rua tal, número tal. Jamais um vidente no mundo disse isso, porque os videntes não sabem de nada. Eles sabem tanto do futuro de uma pessoa, de um lugar, como eu sei, nada. Então, videntes estão aí para enganar também as pessoas. É o que a Leila Johnson diz aqui. Os videntes não encontram nem o lugar onde uma criança está. Imagine um adulto. E ela diz aqui que se religião trouxesse paz, amor, como o Brasil é um país marcado fortemente pelo cristianismo, diz ela que 87,9% dos habitantes do Brasil são cristãos, então se a religião, o cristianismo trouxesse a paz, o Brasil seria um dos países mais tranquilos do mundo. E não é isso que acontece, acontece o contrário. O Brasil, mesmo sendo um país notadamente cristão, a quase totalidade cristã, é um dos países mais violentos do mundo, é um dos países mais injustos do mundo, muita pobreza no Brasil. E é um país, 87,9% dos habitantes são cristãos. Então, religião não traz paz a lugar algum. Parabéns aí à jovem Leila Johnson. Leila Johnson. Vamos agora a mais uma explanação. Vamos lá. Edson Lemos. Ele escreve assim. Eu vou abrir aqui para minha cachorrinha sair, a Frida. Aqui a Frida, ó. Aqui, ó. Aí a Frida aí, ó. Aí, linda aí, ó. Essa papai. Aí, ó. Cachorrinha Frida aí, ó. Daqui a pouco eu vou sair com ela. Só que abrir para ela sair. Vá. Aí, vai lá. Isso. Aí. Grande Frida. O Edson Lemos escreve assim, ó. Ontem aconteceu algo surreal com um companheiro de trabalho. Ele passou mal no restaurante e uma crente evangélica se prontificou em expulsar o demônio dele. Botamos ela, a evangélica, botamos ela para correr e chamamos socorro médico. Crente é insuportável. Palavras de Edson Lemos. Gente, isso aqui é loucura.
Veja o que a religião é capaz de fazer com o ser humano. O Edson Lemos estava aqui em um restaurante, conversando ali almoçando ali com vários amigos, e um dos amigos ali, uma cristã crente evangélica. E ali todo mundo conversando, né? Aí, num certo momento, daqueles amigos, passou mal, muito mal lá. E aí a amiga evangélica começou ali a fazer uma sessão, entre aspas, de exorcismo. Ela dizendo que ia expulsar o capeta do corpo do rapaz lá. Que loucura, gente. Que loucura. E aí o que aconteceu? Os outros amigos ficaram chateados com a amiga evangélica, botaram a amiga para ir embora. Vai embora, vai embora. E aí chamaram lá o socorro médico. E o rapaz aí foi atendido lá, levado para o hospital, está bem. E ele diz aqui que coisa horrível. O rapaz passou mal e a evangélica queria fazer uma exerção de exorcismo. Que loucura, gente. É porque ela vê essa loucura lá no Novo Testamento. Demônios. Os cristãos atribuindo doenças a demônios. Uma loucura, uma ignorância do mundo antigo. Atribuindo doenças a demônios. Uma loucura. Quando o demônio sai da pessoa, aí a doença sai. A mesma situação foi aqui trazida pela Ângela Oliveira. A Ângela Oliveira, que eu conheci pessoalmente, eu fui a Minas Gerais e fui lá conhecer a Ângela Oliveira. Tem um vídeo aí no YouTube, o vídeo está lá. Fui à residência dela, tomei café ali no Maravilha, e a Ângela Oliveira, agora há 3 dias, escreveu aqui um fato parecido com o trazido pelo Edson Lemos. A Ângela Oliveira estava na residência dela, chegou a irmã dela, que é enfermeira. Uma netinha dela, com 9 anos de idade, a Laís, neta da Ângela Oliveira, a Laís estava com a garganta muito inflamada. Aí chegou a tia dela, que é enfermeira, irmã da Ângela, tia da Laís, que é evangélica fervorosa. E aí ela fez lá uma sessão também de exorcismo. Ela bateu palmas lá, ficou sapateando, dançando em redor da menina. E a menina com 9 anos com medo. E ela expulsando o Satanás da menina. Veja, uma enfermeira, gente. Que vergonha. Uma enfermeira. Eu narrei esse fato aqui. Uma enfermeira tentando expulsar o demônio de uma criança para que a criança ficasse boa. É a ignorância do cristianismo que os cristãos reproduzem. E aí a Ângela não disse nada porque é irmã dela, ela foi embora. Ela disse que a Laís estava curada, que o demônio havia saído da menina. Quando a mãe da menina chegou, levou a menina ao médico. E aí passou antibióticos. A menina hoje está boa. Então veja, é para você sentir na pele o que a religião é capaz de fazer com as pessoas. Como é que uma pessoa, diante de uma criança de 9 anos, diz que a criança está com o demônio no corpo? Se o demônio sair, a infecção na garganta vai sair. É essa a ignorância que está no Novo Testamento, que é reproduzida ainda hoje por cristãos aí sem juízo. Gente, a religião destrói o cérebro humano, já dizia Sigmund Freud. Eis aí o recado do Edson Lemos. Vamos agora a outra explanação, a do grande aqui, a explanação do grande Sebastião Hilário. Vamos aqui. Sebastião Hilário, gente boa. Nessa viagem que eu fiz em setembro, fui de ônibus aqui público. Nessa viagem que eu fiz a Minas Gerais, fiz ali 57 vídeos mostrando 5 cidades mineiras. Os vídeos estão em meu canal. Conheci também o Sebastião Hilário. Sebastião Hilário, fui lá também para conhecê-lo. Ele mora em Itabira, terra de Carlos Drummond de Andrade.
filmei lá a casa de Carlos Drummond e filmei também o Memorial Carlos Drummond. Conheci lá o Sebastião Hilário e seus 4 irmãos, não é? 3 mulheres lá na casa, 3 mulheres e um homem, 4. Com o Sebastião, 5. E ele tem outra irmã ainda. Então conheci o Sebastião Hilário. Fiz o vídeo, está aí também com ele. Então ele escreve assim, veja. Ele diz assim: Eustáquio, o que dizer disso? A Igreja Universal do Reino de Deus deverá devolver 204 mil a uma professora da rede pública de São Paulo que, em 6 meses, doou todo o patrimônio à instituição. Ela disse que continuou na instituição porque acreditava que só assim manteria um relacionamento de fé com Deus. Ele disse que isso aí, essa matéria, saiu no G1 São Paulo, no dia 11 de agosto agora de 2023. Então ele diz aí que a Igreja Universal do Reino de Deus, do Edir Macedo, por meio de sentença de juiz de direito, deverá devolver 204 mil reais a uma professora da rede pública de São Paulo que, em 6 meses, doou para a igreja o patrimônio aí que ela tinha. Ela doou para a Igreja Universal do Reino de Deus. E ela disse que estava lá na igreja porque acreditava que só assim manteria um relacionamento de fé com Deus. É isso aí, gente. Muitas pessoas, veja bem, muitas pessoas que doam bens para igrejas evangélicas aí, muitas igrejas evangélicas tiram tudo dos fiéis. E essa senhora aqui aconteceu com ela, uma professora da rede pública de São Paulo. Ela doou aí, ela por meio de lavagem cerebral, ela doou todo o patrimônio que tinha. É aquela história que eu falei aqui, no Novo Testamento, da oferta da viúva pobre. Jesus ali elogiou uma viúva, coitada, que deu as 2 únicas moedas que tinha. A mulher ficou sem nada para seu sustento. Deu para Jesus e os discípulos. Você vê, é o que se repete aqui, ó. A mulher doou todo o patrimônio que tinha para a igreja. Eles pregam isso aqui para enganar os fiéis. Aí o que acontece? Talvez alguém aí da família dessa professora, vendo que ela havia doado todo o patrimônio dela para a Igreja Universal do Reino de Deus, algum filho dela ou neto viu isso aí e entrou na justiça contra a igreja. Com certeza foi isso aí. Eu vou depois pesquisar se eu consigo aí encontrar por que aí a professora entrou na justiça contra a Igreja Universal do Reino de Deus para recuperar o que deu. Vou ver se eu descubro isso aí. É difícil pegar, mas vou ver. Então é isso. Alguém da família dela viu que ela estava ali sendo surrupiada, entregou talvez ali carros, casa que ela tinha, tudo para a igreja. Ficou sem nada, pobre. Então algum filho dela, ou neto, ou neta, procurou a justiça e ganhou lá a ação. Porque é uma doação, não é uma doação sadia, doação feita por meio de lavagem cerebral. Tem que tomar o bem da igreja de novo. O que deu para a igreja tem que ser devolvido a ela. E aí ela ganhou 204 mil. E a igreja vai recorrer para não pagar. Só que vai perder depois, vai ter que pagar. Então é isso, ó. A exploração religiosa. É isso aí, gente. Um exemplo aqui maravilhoso, trazido pelo Sebastião Hilário. Essa matéria, se você tiver interesse em procurar, no G1 São Paulo, né? No dia 11 de agosto agora de 2023. Obrigado aí ao Sebastião Hilário. Vamos agora a outra explanação. Vamos lá. Vamos agora aqui à explanação de Rubinaldo Catânia. O Rubinaldo Catânia escreve assim: se Deus é onisciente, sabe de tudo,
Não vejo sentido em pedir algo. É como se não soubesse que preciso de uma bênção ou coisa parecida. Procurei uma religião por um longo período de minha vida, porém, a única resposta que encontrei foi a inexistência e ineficácia dessa gaiola mental chamada fé religiosa. Agradeço muito ao seu canal por ter ajudado a livrar-me dessa fábrica de tolices que só infantiliza adultos. Eis aí as palavras de Rubinaldo Catânia. É o que ele diz aqui, não é? Oração, além de não servir para nada, nem é preciso a pessoa orar para Deus algum. Os cristãos dizem que Deus, o Deus deles, da Bíblia, que foi criado pelo povo hebreu, que o Deus deles é onisciente, sabe de tudo. Se sabe de tudo, então nenhum cristão deve orar, porque o Deus, sendo onisciente, já lê a mente do cristão. Não precisa o cristão pedir. Imagine, hoje no planeta Terra existem 2 bilhões de cristãos. Imagine 2 bilhões de cristãos pedindo alguma coisa a Jesus e a Deus, hein? Como é que eles vão entender isso aí, hein? A bagunça. Uma pessoa pedindo, a gente ouve. 2 pessoas pedindo, aí já atrapalha, né? Para ouvir aí 2 pessoas, tente ouvir aí. Coloque 10 pessoas pedindo uma coisa a você, 10 pessoas pedindo coisas diferentes, você não vai ouvir nada. Imagine 2 bilhões de cristãos. Então, é porque a fé religiosa ela é irracional. Deus algum existe, Deus algum é onisciente, é onipresente e é onipotente. Deus algum sabe de alguma coisa. É o homem que cria deuses e coloca esses poderes em seus deuses. Pois bem, ele diz aí que procurou uma religião por um longo período da vida dele. Por que ele procurou uma religião? É porque o cérebro humano adora ilusões, fantasias. É por isso que as pessoas gostam de religião. O cérebro humano adora fantasia. Então é preciso você ter cuidado. Aí ele procurou uma religião por um longo período da vida dele. E ele diz aqui que nunca encontrou. E nem vai encontrar. Não vai. E o que ele encontrou aqui foi que, procurando essas religiões, é que um atraso desgraçado. É um atraso mental que ele falou aqui. A fé religiosa. Como ela martiriza seus portadores. E ele aí termina dizendo que ele agradece muito ao meu canal por ter ajudado aí a livrá-lo dessa fábrica de tolices que só infantiliza adultos. Obrigado aí, Rubinaldo Catânia, e eu fico muito feliz por ter ajudado você aí a sair desse atraso chamado religião. Eu é que fico feliz, meu amigo. Obrigado. Vamos agora a mais uma explanação. Ele aqui é Edson Martins. O Edson Martins mora em Rio Grande da Serra, no estado de São Paulo, e ele possui um canal muito bom no YouTube. Só músicas lá. Ele na bateria. Só músicas. Então, vamos aqui ao Edson Martins. O Edson Martins, ele sempre foi ateu, desde o útero da mãe dele, sempre foi ateu. E aqui ele traz uma história que aconteceu. Ele perdeu um cunhado, muito amigo dele. Morreu aqui com Covid. Então ouça aí o que ele tem a dizer. Entre aspas. Eustáquio, meu cunhado, marido da minha irmã mais velha, morreu em decorrência da Covid-19. Pois bem, ele não tinha comorbidade alguma. Um cara sensacional que, além de ser meu cunhado, era um grande amigo. Assim que ele foi internado com dificuldade de respirar, após 3 dias, o entubaram. Na minha família, todos são crentes de alguma forma. Minha sobrinha, filha desse meu cunhado, que se diz evangélica, logo passou a pedir orações no grupo da família, e todos prontamente se propuseram a orar
por seu pronto restabelecimento. Todos os dias, ela colocava no grupo a situação do pai emitida pelos médicos. E a coisa só piorava, apesar das orações. Logo percebi que estava perdendo meu cunhado e grande amigo. Como eu sempre digo, cristão algum reflete antes de se pronunciar. Daí as bobagens ditas por eles, uma mais imbecil que a outra. Eu também fazia minhas postagens, sempre dizendo que torcia por ele. Porém, no meu íntimo, sabia que não adiantaria. A cada dia mais pessoas se juntavam à corrente de orações e as bobageiras cresciam na mesma proporção. De nada adiantou. Meu cunhado se foi após 11 dias de internação. Se meu cunhado se recuperasse, com certeza todos iriam atribuir sua recuperação às orações. Como não aconteceu, todos se calaram diante da ineficácia das orações. Fecha aspas aí. Eis a narrativa de Edson Martins. O Edson Martins é o único ateu da família, a única pessoa que raciocina. Então veja aí, o cunhado dele, casado, obviamente, com a irmã mais velha, com a irmã dele, a irmã mais velha, o cunhado dele contraiu Covid, foi internado. Não tinha comorbidade alguma, não era diabético, não era hipertenso, mas aí ele contraiu a Covid. E ele é um cristão, o cunhado dele, contraiu a Covid. E um cara sensacional aqui, além de ser cunhado do Edson, um grande amigo dele. E aí, a partir do momento em que ele foi hospitalizado, a sobrinha dele, a filha do cunhado, a sobrinha do Edson, filha do cunhado, a filha muito evangélica, aí ela, no grupo da família grande, ela pedia orações para o pai, ou seja, pedia algo inútil para o pai, orações que não têm efeito algum. E aí todos, diz aqui o Edson, todos passaram a orar por ele, pelo cunhado dele, entendeu? Todos orando ali, orando. Entendeu? E aí, qual foi o resultado? Ele faleceu. Então é fácil, qualquer pessoa racional não é ateu. Não estou aqui falando sobre ateu, não. Qualquer pessoa racional sabe muito bem que aí todos estavam orando pelo cunhado do Edson, todos orando a Jesus e a Deus, todos. E qual foi o resultado? Nada, nenhum. Ele morreu. Eles estavam orando para que o cunhado do Edson recuperasse a saúde e não morresse, mas ele morreu. O resultado foi diverso daquele da oração, entendeu? Então é fácil qualquer pessoa entender isso, que oração não serve para nada, não tem utilidade alguma. E aí, ele faleceu, não é? E aí, ele já falecido, diz aqui o Edson no final, o Edson diz assim: se o cunhado dele tivesse se recuperado, com certeza, aquelas pessoas que oraram por ele iriam dizer que ele se curou por causa das orações. Você entendeu? Muitas pessoas que contraíram Covid escaparam, saíram com saúde dos hospitais. E os parentes dizendo que foram as orações. Não, as medicações lá no hospital e não oração alguma. Porque oração não tem efeito algum. Os próprios cristãos sabem disso. Eles têm vergonha de afirmar. Eles ficam orando pela saúde do filho, só que o filho vai ser hospitalizado. Então, oração não serve para nada. Então, o Edson Martins diz aqui uma verdade. Se o cunhado dele tivesse se recuperado,
as pessoas que oraram iriam dizer que ele se curou graças às orações. E não é verdade. E agora, como o cunhado dele faleceu, aí as pessoas ficaram caladas. Porque elas tinham que dizer, nós oramos, mas de nada adiantou. É isso que elas tinham que dizer. É isso que o evangélico tem que dizer. Que orou, mas aí o resultado não veio. Então ele tem que dizer isso. Nós oramos muito, em grupo, todos os dias, mas as orações não surtiram efeito. É isso. Custa dizer isso, cara? O Edson Martins aí gostava muito do cunhado dele. Ele é ateu, o Edson Martins, ele não orou, porque ele sabe que Deus algum ouve nada de alguém. Mas ele desejou que o cunhado sobrevivesse. Mas ele via que a situação dele era triste e faleceu realmente. Obrigado aí ao Edson Martins. Vejamos agora, gente, aqui, ó, a última explanação, ó, a 10ª para hoje, do Evanildo Ferreira da Silva. Aqui está, ó. Evanildo Ferreira da Silva. Vamos lá, a última. Ele escreve assim: Ananias e Safira morreram por contribuírem com menos dinheiro. Hoje os grandes líderes religiosos mentem e ganham rios de dinheiro, e o Deus mitológico cristão é bastante complacente com eles. Boa semana para todos. O Evanildo Ferreira da Silva, ele traz aqui um relato fantasioso criado por um cristão que está em Atos dos Apóstolos. O Novo Testamento, gente, textos cristãos. Quando você abre o Novo Testamento, na sequência você tem assim, ó, o primeiro livro, ó, Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelhos. Depois dos evangelhos, aparece ali o livro Atos dos Apóstolos, Ações dos Apóstolos, ali depois da morte de Jesus. Entendeu? Muito bem. Ali, em Atos dos Apóstolos, está escrito ali uma lenda de um escritor cristão louco por dinheiro, porque o cristianismo é louco por dinheiro. Os cristãos são loucos por dinheiro. Então, ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, depois do vídeo, leia por completo. Você vai ver como os cristãos eram loucos por dinheiro. Então, ele traz aqui, ó, o casal Ananias e Safira. Ele diz que o casal Ananias e Safira, o casal foi morto lá em Atos dos Apóstolos 5. O Deus hebreu matou o casal porque o casal não levou todo o dinheiro para os apóstolos. Entendeu? O Deus da Bíblia, lá em Atos dos Apóstolos, matou o casal Ananias e Safira porque eles não levaram todo o dinheiro para os apóstolos, todo o dinheiro que haviam recebido da venda de uma propriedade. Entendeu? Viu aí como os cristãos são loucos por dinheiro? Eu mostrei aqui no vídeo de ontem, o Plauto Leal disse isso também, né? Que o cristianismo é louco por dinheiro. A história do cristianismo é uma história de amor ao dinheiro. E eu mostrei um exemplo da oferta da viúva pobre. Ali Jesus estava ali, nesse texto criado por um cristão, doido por dinheiro. Jesus estava ali com os discípulos e o pessoal, os ricos, colocando o dinheirinho lá na caixinha lá de Jesus e dos discípulos. E os ricos colocando muito dinheiro. Aí apareceu uma viúva pobre que só tinha apenas 2 moedinhas para o seu sustento. Aí a viúva pobre colocou as 2 últimas moedas que tinha. Colocou lá como esmola para Jesus e discípulos. E Jesus disse para os discípulos: aquela senhora ali, ó, deu muito mais do que os ricos, porque os ricos deram muito dinheiro, só que deram muito dinheiro do que eles têm muito, que é dinheiro, né? Então eles deram muito dinheiro, só que em relação ao que eles têm, é pouca coisa.
Já aquela senhora ali, viúva pobre, Jesus disse, ela deu o único dinheiro que tinha para o seu sustento. Então Jesus ali, veja, recebeu 2 moedinhas de uma pobre miserável, quando devia ter feito diferente. Devia ter, com pena da pobre, devia ter pego o dinheiro ali dos ricos e dado para aquela pobre. Mas não, Jesus não dispensou nem aquela pobre. Pegou as 2 únicas moedas que ela tinha para seu próprio sustento, em vez de ajudar aquela pobre mulher. Então aqui mais um exemplo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Então aqui eu vou explicar para você como é que foi isso aqui. O cristão, repito, que escreveu esse texto aqui, doido por dinheiro. Vamos lá. Ananias, o casal. Gente, depois do vídeo, leia por completo Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Depois dos 4 evangelhos. Depois do evangelho de João, Novo Testamento. Havia um casal lá, veja, um casal, o homem chamado Ananias e a mulher Safira. Veja bem, Safira. E o que aconteceu? Vamos lá. Esse casal tinha uma propriedade, um imóvel, entendeu? Aí o casal vendeu o imóvel, a propriedade deles, não era dos discípulos, um imóvel do casal, nada dos discípulos, dinheiro deles, imóvel deles, do casal, de Ananias e Safira. Escute aí. E o que aconteceu? Muito bem. Eles pegaram o dinheiro, entendeu? Aí fizeram o seguinte, em comum acordo, o casal. Ananias disse para Safira, meu amor, vendemos o imóvel por um preço tal. Agora vamos levar o dinheiro para os apóstolos, para o apóstolo Pedro. Vamos levar o dinheiro para os apóstolos. Agora não vamos levar o dinheiro todo, não. Eu vou dar só uma parte para eles. Porque o imóvel é nosso, o dinheiro é meu. Eu vou dar uma doação para eles lá. Mas eu não vou dar o dinheiro todo, não. O Ananias falou. E tem razão, Ananias, né? Não era para ter dado nada para os apóstolos. Mas aí ele resolveu tirar um pouquinho daquele dinheiro. Aí levou o dinheiro para o apóstolo Pedro, para os apóstolos, que não trabalhavam, só viviam pegando dinheiro dos outros. Entendeu? Aí eles ficaram com a parte maior do dinheiro, o casal em comum acordo, e levou um pouco do dinheiro para os apóstolos. Quando ele foi, deixou a mulher em casa, a Safira. Aí o Ananias foi. Aí ele se encontrou com o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, você sabe, que era o apóstolo mais mentiroso dos 12, né? Na lenda ele mentiu 3 vezes para Jesus ali, né? Diante de Jesus, 3 vezes. O apóstolo Pedro, mentiroso. Então veja, aí o Ananias levou um pouquinho do dinheiro da venda do imóvel, aí foi lá e entregou para o apóstolo Pedro. Pedro olhou assim e viu que o dinheiro era pouco, que o imóvel devia custar mais. Aí o Pedro, o discípulo mentiroso de Jesus, disse assim para o Ananias, Ananias, esse dinheiro aqui, esse dinheiro pouco, foi o dinheiro que você arrecadou com a venda do imóvel, da propriedade, foi o dinheiro todo? Aí ele mentiu para o Pedro, né? O Ananias mentiu para um mentiroso, o Pedro. Aí disse, sim, Pedro, esse aí foi o dinheiro que eu consegui com a venda do imóvel. E não foi, né? A maior parte ele ficou com ele, porque o imóvel era dele. Ele não tinha que dar nem R$1 para os discípulos aí, para os apóstolos, mas ele deu. Aí o apóstolo Pedro olhou assim e disse, Ananias, você está mentindo para a gente, você está mentindo para o Espírito Santo. Olha quem, o apóstolo Pedro logo, o discípulo Pedro, o mais mentiroso, reclamando de uma mentira. É para você rir, não é? É para você rir muito. Aí o discípulo Pedro, o apóstolo Pedro agora, depois da morte de Jesus, ele dizendo para Ananias, Ananias, você mentiu aí, ó. Você mentiu para o Espírito Santo. Agora Deus vai matar você. Aí o Deus
que os cristãos dizem que é um Deus de amor, matou o Ananias ali mesmo, o Deus. E aí os auxiliares do discípulo Pedro pegaram o cadáver de Ananias e enterraram. Veja que lenda horrível essa lenda cristã, feita para enganar os abestados daquele tempo. Aí levaram Ananias morto. A Safira, a esposa dele, entendeu? Que havia ficado em casa, ficou preocupada porque o Ananias não voltou para casa. Aí, 3 horas depois, a esposa dele, preocupada, coitada, foi ao encontro do discípulo Pedro, o mentiroso. Aí, chegando ali, ela perguntou: Pedro, cadê meu marido, Ananias? Aí o Pedro olhou assim para ela e disse: vem cá, Safira, aquele dinheiro que seu marido trouxe, veja que Pedro, filho da puta esse, hein? Aí, vem cá, Safira, aquele dinheiro que seu esposo trouxe, o Ananias, foi o dinheiro obtido pela venda total do imóvel? Aí ela estava em comum acordo com o marido, disse que sim. Sim, Pedro, o dinheiro, esse dinheiro aí foi o dinheiro que nós conseguimos com a venda do imóvel. Ou seja, ela mentiu também. Aí o Pedro ficou com raiva, o mentiroso ficando com raiva da Safira. Aí o Pedro disse: você aí também mentiu para o Espírito Santo, então Deus vai matar você também. Matou seu esposo, agora vai matar você. Aí Deus, matou também a Safira. Deus também matou a Safira, porque não levaram o dinheiro todo da venda do imóvel. E no finalzinho de Atos, número 5, no versículo 11, está escrito assim, ó: e sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. O cristão que escreveu isto aqui, essa história maldita, história horrorosa, ele escreveu isso aqui para amedrontar aqueles abestados, analfabetos, que seguiam aí Jesus e os discípulos. Como eles eram loucos por dinheiro, os cristãos, eles inventaram isso aqui, essa história, para que as pessoas ficassem com medo. Quando vendessem um imóvel, as pessoas deviam levar o dinheiro todinho para os apóstolos e discípulos. Você entendeu aí, meu amigo? Quem escreveu essa história aqui, horrorosa, em que Deus matando aqui 2 pessoas porque não levaram o dinheiro todo da venda de um imóvel, que nem era dos discípulos, era do casal o imóvel. Na verdade, o casal não devia ter dado R$1 para os discípulos. Mas aqui essa história horrorosa foi feita para amedrontar aqueles abestados daquela época, para que eles ficassem com medo. E quando vendessem um imóvel, eles deviam levar o dinheiro todinho para os discípulos, para os apóstolos. Viu aí como os cristãos eram loucos por dinheiro? E a mesma coisa até hoje. Igreja católica, louca por dinheiro, milionária. As evangélicas, com mais fome ainda por dinheiro. Essa é a realidade, nua e crua. Entendeu? Então aqui, gente, terminamos. Mas aqui, ó, 10 maravilhosas explanações. 10. Aqui estão, ó. 10. E é assim, ó. Aí. 10 aqui, ó. Todas aqui, ó. E é assim, ó. Você aí que está assistindo ao vídeo, escreva, contando aí o que aconteceu em sua família, o que acontece. Escreva. Se você não quiser colocar o nome, use um pseudônimo, mas escreva. Escreva porque você está ajudando muitas pessoas aí. Escreva. É isso. Mais um vídeo e muito obrigado. It's now or never. Come home, child. Kiss me, my darling. Midnight tonight. Tomorrow will be too late. It's now or never. My love won't wait.
Thank you. Thank you.